Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Amém. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Quero também convidar a Santa Amada Igreja à leitura na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Leremos do verso 3 ao verso 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor,
para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Até aqui. Quero convidar a Santa e Amada Igreja a uma breve oração. Oremos. Pai eterno e santo, Deus de infinita graça, louvado seja o teu nome, o Senhor que é todo poderoso, o Senhor que é amor e misericórdia. Nesse momento de culto, Deus, diante da tua santa palavra, nós necessitamos de ti, Senhor. Nós rogamos a ti que envie teu Santo Espírito, que nos ilumine essa palavra revelada, para que nós possamos entender. Eu lhe peço mais uma vez, Deus, perdão pelas minhas falhas e pecados, e eu clamo a ti, Deus, eu rogo a ti, que envie teu Santo Espírito e que tudo que for falado aqui, Deus, seja ministrado somente pelo teu Santo Espírito. Tudo que sair dos meus lábios, Deus, seja ministrado somente pelo teu Santo Espírito, somente para a tua glória, somente para a tua honra, Deus. E que tudo, Deus, que for falado aqui, seja manifesto com a tua expressa autorização, dirigida pelo teu Santo Espírito. Que nesse momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. E glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, a verdade, a consolação de Deus, aquele que veio dar-se, não como mártir, mas veio deliberadamente dar a sua própria vida em resgate da sua igreja. Nosso Deus é o Deus de toda consolação, como nós vimos em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Isto é uma verdade, porque a palavra de Deus é uma verdade, porque Cristo é uma verdade. Irmãos, há perguntas e inquietações que atormentam os homens desde a queda, desde os remotos tempos do início da humanidade. Por que estamos aqui? Para onde nós iremos? Qual o sentido de todas essas coisas? E principalmente, por que sofremos? Porque o ser humano ele passa por sofrimentos, tribulações, inquietações e angústias na vida. Nós temos observado que o homem, por mais que avance no conhecimento técnico, no conhecimento da medicina, no conhecimento da astronomia, no conhecimento da geografia e das ciências mais variadas, o homem ele continua com as suas inquietações e com as suas dúvidas. O homem não consegue explicar o tempo. Por mais avançado que o homem esteja tecnologicamente, ele não consegue explicar o tempo, porque existem diferenças de tempo. Como surgiu o tempo? O homem não consegue explicar nem mesmo a sua própria existência. Ele não consegue comprovar a sua própria existência. O homem, ele pode entender que ele existe, como filosoficamente, uma das primeiras bases da filosofia humana é penso, logo existo. Então, eu tenho consciência que eu existo porque eu penso. Mas, cientificamente, matematicamente, eu não posso comprovar essa minha existência. Por exemplo, eu sei que eu tenho um corpo. Eu sei que eu sinto dores. Eu sei que eu vejo outras pessoas. Mas existe uma possibilidade matemática, mesmo que seja mínima, ínfima, mas que impede o 100% de certeza absoluta. E se tudo isto que eu vejo, que eu sinto, as minhas sensações, as minhas emoções, não forem todas uma ilusão? Quem garante que eu não sou apenas uma consciência que existe no universo e que não existem outros iguais? Eu imagino tudo isso. O homem não consegue comprovar que isto não é assim.
existe uma mínima possibilidade de ser apenas uma consciência flutuante no universo que imagine uma civilização, que imagine que sinta dor, que imagine que pense coisas assim. Não é estranho isso? No entanto, para nós é bem óbvio que existem outras pessoas e que nós existimos, e é bem claro, e é lógico que é, né? É uma pergunta, é uma questão, é um axioma, né? É claro que nós existimos, mas matematicamente não podemos comprovar a nossa própria existência. Veja como o homem ele é pequeno diante de Deus. Veja como o homem ele não consegue os avanços que ele gostaria de ter. No entanto, já estudamos a respeito da verdade, e a verdade, ela é totalmente o contrário disso. A verdade, matematicamente, ela é absoluta. A verdade, ela é 100%, ela tem 100% de garantias que ela existe. É impossível não existir a verdade, é impossível que a verdade tenha sido criada, a verdade simplesmente existe, ela autoexiste. A verdade, ela nunca pode ser refutada, por mais engenhosa que seja o pensamento humano. Porque a verdade, ela se revela a si mesma, como nós já estudamos outras vezes. Porque se alguém disser a verdade não existe, então é verdade que a verdade não existe. Então é impossível refutar a verdade. E a verdade, ela é plena e absoluta. Agora, veja o contraste. O ser humano, por mais que avance tecnologicamente, ele não consegue comprovar matematicamente a sua própria existência. Agora, a verdade é irrefutável. E a palavra de Deus nos diz, nos assegura que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Cristo foi o único homem na experiência humana que pôde advogar a si ser a própria verdade. E ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Então, quando nós olhamos para o dia do Senhor 1, que nós olhamos um prólogo que nos traz conforto e descanso para a nossa alma, vem a primeira pergunta e diz qual? O catecismo ele começa com uma pergunta sobre qual o nosso único consolo na vida ou na morte. Por quê? Porque a grande inquietação da humanidade é por que morremos e para onde vamos? Por que conquistamos tantos avanços e tantas coisas aqui e simplesmente o que vem depois é um total desconhecido? Não sabemos nada do que vem, isso no pensamento filosófico humano, ou até mesmo no pensamento científico. Então, o dia do Senhor 1, ele vai mostrar o contraste da pequenez do homem que não consegue comprovar a sua própria existência com a verdade irrefutável. E ele vai dizer, a primeira pergunta, qual é o nosso único consolo na vida ou na morte? Nosso único consolo na vida ou na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, tão falhos e tão imperfeitos, que não conseguimos comprovar a nossa própria existência. Mas pertencemos de corpo e alma a quem? A verdade. Aquele que é absoluto, aquele que é autoexistente, aquele que é irrefutável e que por mais que os homens façam, não vão poder refutar, porque ele é a verdade. E como nós estudamos no nosso pequeno curso que fizemos de filosofia, além de Cristo ser a verdade, ele é a comunicação da verdade. Ele veio explicar a verdade. Ele veio mostrar a verdade. A resposta filosófica de Deus para a inquietação do homem é que Cristo é a verdade e a comunicação da verdade, porque ele é o Logos, ele é o Verbo, ele é a palavra. Então, o nosso único consolo na vida ou na morte é o consolo mais perfeito que existe, e não poderia existir algo melhor, porque nós estamos totalmente descansados e seguros nas mãos capazes da própria verdade, do próprio Deus, aquele que reina o universo, que mantém o universo, e que nele não há engano nenhum,
Nele não há mentira nenhuma. Nele não há trevas nenhuma. Não há medo do desconhecido. Ele nos revelou a verdade, a comunicação da verdade veio nos revelar o que acontece após esta vida humana, essa existência humana. Sim, nós existimos. Existimos. Embora a matemática não possa comprovar que nós existimos. Mas nós existimos. Existe uma pequena possibilidade. Então não é 100%, mas nós existimos. Porque a verdade nos assegura que nós fomos, que a nossa espécie humana foi criada por Deus. E nós somos descendência deste homem e mulher que foram criados por Deus lá no Éden. Então, descansem no Senhor, o Pai de todas as consolações, porque nenhum fio de cabelo da nossa cabeça pode cair se Deus não o permitir. Então, todas as coisas que acontecem cooperam totalmente para o nosso bem. Então, é muito importante nós entendermos que o nosso consolo na vida e na morte é o fato de saber que nós não pertencemos a nós mesmos. Ou seja, nós não pertencemos à imperfeição humana. Nós não pertencemos às ilusões humanas. Nós não pertencemos ao engano humano. Nós pertencemos à verdade. Pertencemos à verdade absoluta. Descanse no Senhor. Espere no Senhor. Confie no Senhor. Pois Ele é a verdade irrefutável do universo. Tanto é que Ele disse há 2020 e poucos anos atrás, minhas palavras não passarão. E de fato não passaram. Por mais perseguições, por mais queimas de Bíblia, por mais inovações tecnológicas, por mais o crescimento do ateísmo, por mais o crescimento novamente do paganismo, por mais a criação de outras religiões, por mais desafeições que as sociedades possam ter com relação a Cristo, a sua palavra não passou. E não há indícios nenhum que ela vai passar, mesmo que controlem a internet, mesmo que fechem igrejas, mesmo que matem cristãos. Tudo isso já aconteceu no passado. Não aconteceu na internet porque não existia, mas interromperam a comunicação. Então, não há indícios nenhum que a palavra de Deus ela permanecerá até o fim. Porque quem disse isso foi a verdade. A própria verdade encarnada num ser humano. Isso tudo, irmãos, o fato de saber que nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma ao nosso fiel Salvador Jesus Cristo, é bastante significativo, porque se pertencermos a nós mesmos, estaríamos então sob os nossos próprios cuidados. E quem nunca parou um dia e falou, puxa, me enganei com isso. Pensei que era assim, não era. Quem nunca foi no endereço e falou, nossa, eu achei que era essa rua, mas não é a outra. Quem nunca errou em alguma coisa? A verdade não erra. E ela é infalível. Então, esse pequeno detalhe torna muito significativo o fato de dizer que é muito bom saber que nós não pertencemos a nós mesmos. Quem pode evitar a própria morte? Eu lembro que uma vez, não me recordo se foi em sermão ou em estudos, até mencionei com os irmãos a Rainha Vitória da Inglaterra, que ela foi diagnosticada com uma doença, né? E ela prometeu metade do reino para o seu médico pessoal. Metade da Grã-Bretanha, metade do Reino Unido, não só metade da Inglaterra, metade do Reino Unido. E aquele homem correu atrás de tudo que a ciência poderia. Isso se prolongasse a vida dela por um ano. Ela queria só mais um ano. E ela prometeu metade do reino. E aquele homem, então, desesperadamente, aquele médico, procurou todos os recursos possíveis. Imagina, ele ia herdar metade do Reino Unido. Ele procurou todos os recursos possíveis, mas não foi possível. Só Deus pode determinar a vida. Então, que bom que não pertencemos a nós mesmos. Porque se uma rainha não consegue acrescentar um dia da sua vida, se um rei não consegue acrescentar um dia da sua vida, né? Só Deus pode fazer isso, como fez com o rei Ezequias. Que bom que não pertencemos a nós mesmos. E que bom que pertencemos à verdade.
E por que negligenciar uma vida feliz e confiante, já que pertencemos à verdade? Por quê? Então nós vemos que a diferença é que somos capazes e inoperantes para garantir a nós mesmos segurança e salvação. Mas Cristo é eficaz e zeloso, cuidadoso. Ele se importa com cada um de nós. Quando nós olhamos lá na carta aos Hebreus, nós vemos que nós não temos um sumo sacerdote que não se preocupe, que não possa entender as nossas fraquezas. Pelo contrário, ele conhece o estado humano. Ele se fez homem e viveu, se esvaziou da glória de ser Deus. Então nós podemos entrar confiadamente no trono de graças a fim de alcançarmos misericórdia. Por isso diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Porque nós temos um sumo sacerdote eterno que se compadece das nossas fraquezas, porque ele entende, ele mesmo foi tentado. Ele foi tentado, ele passou fome, ele passou por tentações, ele passou privações, ele sofreu muitas coisas no corpo físico, muito mais do que nós poderíamos sofrer na nossa existência humana. Então, Cristo, ele é a nossa garantia de segurança e vida e salvação. Com esse cenário em mente, nós podemos analisar 4 tópicos que o catecismo vai mostrar dali para frente, né? O primeiro que nós já estamos vendo, né? E depois, mais 4 tópicos aqui. O homem que pertence a Cristo. Aquele que pertence à verdade. Ele foi criado bom, ele caiu em miséria, ele foi resgatado e consolado, e ele está apto a responder com gratidão. Nós podemos e devemos, uma obrigação moral nossa, sermos gratos à verdade, a Deus, porque nós não seremos condenados com o mundo, irmãos. Esta é a maior bênção que nós poderíamos ter na nossa vida. Se você inclui o teu filho na aliança, nossos filhos não serão condenados com o mundo. Nós não seremos condenados com o mundo. Veja, o homem foi criado bom. Deus, em seu grande amor, criou o homem bom, conforme nós vemos em Gênesis 1:31. E viu Deus tudo que criou, e viu que era muito bom. O criou para a sua glória, o capacitou com inteligência, o colocou para viver num lindo jardim, desfrutando de todas as suas benesses. Note que, na queda, o homem perdeu esse status de ser aquela imagem de Deus e de viver num paraíso. Mas Deus, no seu amor, recupera isso em Cristo para o homem. E nós estamos caminhando como aquela travessia do deserto para voltarmos ao paraíso de Deus, para herdarmos uma terra prometida de Deus. Esta é a caminhada do cristão. Sim, nós passamos provações e sofrimentos, porque quando nosso cabeça federal, que era Adão, caiu, a terra inteira entrou em maldição, conforme vemos Gênesis 3:17. Então acontecem aí os fenômenos naturais, tsunamis, tempestades, terremotos, ciclones, secas, enchentes, né? Excesso de calor, excesso de frio, essas coisas acontecem e trazem sofrimentos e inquietações. Mas aqueles que estão na verdade estão atravessando esse deserto com todas essas dificuldades, mas com uma nuvem os guiando e uma coluna de fogo os aquecendo. E nós estamos seguros, porque a verdade vai nos conduzindo até a terra prometida. Por quê? Cairíamos na insensatez de renegar a verdade e de retroagir. Por que cairíamos na insensatez de passar o resto dos nossos dias longe da verdade, esperando para ser condenado com o mundo? Por que cairíamos nessa insensatez? A única explicação seria falta de luz, falta de instrução sobre a verdade,
falta de entendimento, porque seria uma troca perversa que nós faríamos para nós mesmos. Então o homem foi criado bom. Deus, em seu grande amor, o criou bom, o criou para a sua glória, o capacitou com inteligência e colocou para viver num lindo jardim, desfrutando de suas benesses. Mas o homem caiu. O pecado do homem trouxe a maldição no mundo, como falamos, Gênesis 3,17. E o homem foi criado bom. Mas Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, diz que ele se meteu em muitas astúcias. E olha só que palavra interessante que Salomão, o homem mais sábio do mundo, usou para definir o estado de miséria do homem. Criado bom, mas se meteu em muitas astúcias. Há um teólogo que infelizmente não sei o nome para dar o crédito, e ele disse certa vez o seguinte: o diabo não conseguiria seduzir ninguém mostrando como vai ser o inferno. Então o que ele procura fazer é tornar o caminho para lá agradável. Então o caminho para o inferno tem a aparência de ser algo agradável e satisfatório, mas o seu final será de dor e sofrimento. E o homem é apanhado por essas astúcias, né? O homem caiu em muitas astúcias. Então ele acha que ele pode ser senhor de si mesmo. Ele acha que ele pode ser autossuficiente. Ora, como um ser que para chegar na fase adulta era totalmente dependente de alguém? Como que um ser que para existir precisou de duas pessoas? Ele precisou do seu pai biológico e da sua mãe biológica. Senão, ele não poderia existir sozinho. Como que um ser, para se manter vivo, era totalmente dependente de alguém que o alimentasse, que o aquecesse, que desse um remédio para suas enfermidades e que cuidasse dele? Como que um ser assim, que sabe que um dia vai perder o vigor físico e vai envelhecer e vai morrer, como que um ser assim, ele acha que ele é autossuficiente? Mas ele acha que é. Sabe por quê? Caiu em astúcia. Ele caiu no engano. Ele caiu numa manobra bem elaborada, que mexe na mente dele, que manipula a mente dele de tal forma que ele acredita que ele vai obter bom êxito. É como aquele peixe que você pega e ele fica lá tentando escapar, ele acha que ele vai escapar dali, mas ele já está enredado, já está na rede, já vai ser tirado do mar, ele não tem para onde ir. Então o homem, ele cai em muitas astúcias e ele continua caindo em astúcias constantemente. Quanto mais longe da verdade ele estiver, mais em astúcia ele vai cair e mais o engano ele vai sofrer na vida dele. Isso é uma questão até de bom senso. E o homem, então, que foi criado bom, mas se meteu em muitas astúcias, caiu, passou de um estado privilegiado de senhor sobre todo o jardim que Deus criou. Ele dominava sobre os animais, dominava sobre o solo, dominava sobre tudo que tinha. Somente não com relação a Deus, mas tudo que Deus criou, Deus colocou para o homem. E o homem só tinha que glorificar a Deus, porque ele foi criado para a glória de Deus. Mas desde do tempo mais remoto ali, do tempo do período da inocência lá dos nossos pais, Adão e Eva, ele já vem cair em astúcia. Caiu na astúcia, caiu no primeiro engano. Na primeira voz do engano que ele ouviu, ele caiu. E aí, então, ele se meteu nessas astúcias, caiu em miséria. O estado do homem, então, tornou-se deplorável, sem volta, uma condenação total pela sua própria desobediência e pelo próprio engano da sua mente e o engano principal da sua vontade. Satanás, ele interferiu na vontade do homem. E a vontade do homem
é que produz a corrupção nele mesmo. Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, a vontade do homem é que produz a corrupção nele mesmo. O homem, basicamente, ele, no estado de trevas tão grande, que ele nem precisa mais de diabo para tentá-lo. Ele mesmo se tenta sozinho, porque ele mesmo maquina o seu próprio mal para a sua própria condenação. E aí, então, Deus, na sua infinita misericórdia, envia, materializa a verdade para que seja perfeita a comunicação da verdade com os homens. Ou seja, manifestou a verdade e ensinou sobre a verdade. Mostrou a verdade e a comunicação da verdade. Tudo isso na pessoa de Cristo, o Logos e a Aletheia, a palavra e a verdade e a palavra. E aí então o homem foi resgatado e consolado. Nós vemos aqui na primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus por esta razão. O mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então o mundo, ele não pode reconhecer a própria verdade, a não ser que a verdade ministre luz sobre o coração da pessoa. E é por isso que nós vemos que Deus, ele nos alcança operando a fé em nossos corações. E também aqui em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, que nós vemos que Deus envia todo o consolo da salvação em Cristo. Assim podemos ver com que grande amor Deus nos amou. E finalmente então o homem pode responder com gratidão. Aqui em 1 João mesmo, capítulo 4, verso 19, a declaração que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então veja que a iniciativa, a busca e as condições de nós andarmos na verdade e seguros na verdade e descansarmos no fato que nós pertencemos à verdade, esta iniciativa, essa atitude veio de Deus. Basta-nos dar continuidade nesse caminho. Aquele que persevera, né, neste caminho da verdade e que, apegado à verdade, não vai cair nas astúcias que os homens caem. É por isso que o Salmo diz: 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, tu não serás atingido. Se você estiver na verdade, você seguirá o teu caminho para a verdade. Então o homem pode responder com gratidão, como nós vimos no Salmo 34. Quantas coisas eu quero voltar, se os irmãos quiserem voltar lá, quantas coisas nós vemos aqui. Ele nos livrou, quando somos resgatados, então, nós podemos responder com gratidão. Por quê? Porque Ele nos livrou de todos os nossos temores. Veja o verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Isso é verdade. Isso é verdade. Livrou-nos das tribulações. Verso 6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Isto é verdade. Amém. Isso é verdade. Não é a astúcia do mundo. Isso é verdade. Tanto é verdade que no verso 8 ele vai dizer: ó, provai e vede que o Senhor é bom. A astúcia não vai propor isso.
Ó, provar e ver que eu estou certo. Ela não vai poder propor isso. Né? Ela não vai poder. Tá? Agora, a verdade pode. Provai e vede que o Senhor é bom. Glória a Deus. Tá? Também nos consolou com o livramento. Veja o verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isto é verdade. Nós temos noção em que ano da história da humanidade foi escrito isso? E isso não pode ser contestado até hoje. Porque os que praticam isso, provar e ver que o Senhor é bom, constatam que isso é verdade. Davi viveu muitos séculos antes de Cristo. Nós já estamos a mais de 2 séculos depois de Cristo. E esta palavra continua sendo verdade, porque ela é o Logos, é o Verbo. É a palavra inspirada pela própria verdade. E também nos livra de aflições, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. A verdade não nos engana. Ela não nos diz, olha, depois da queda, se você se converter a Cristo, sua vida será um mar de rosas. Não haverá mais aflições. Não diz isso. A verdade, ela não nos engana. O que nos engana é a astúcia. A verdade diz, passamos por muitas aflições. A terra entrou em maldição. O nosso cabeça federal cometeu uma loucura imensa e jogou a humanidade nas trevas. Total separação de Deus. Desobedeceu a Deus na lei mais fácil de ser cumprida. Quer usufruir de todo um paraíso e simplesmente só não comer um fruto. Só. A lei mais fácil de ser cumprida era aquela. Mas ele se meteu em muitas astúcias. Mas a verdade não nos engana. E diz, muitas são as aflições do justo. De fato, nós passamos por aflições nesta vida. Isso é verdade também. A verdade não nos engana. Mas o Senhor de todas nos livra. Isto é verdade. Quantas vezes um joelho no chão ali, às vezes até uma noite inteira de oração, e não abre as portas ali de uma solução inimaginável. Eu não sei quantas vezes na minha vida eu estava para ser fritado por situações que não tinha mais como resolver. E eu não sei nem explicar como as coisas mudam, mas eu sei quem mudou. Eu sei que existe um Deus que é verdade e que tem o poder criador a tal ponto de trazer à existência algo que não existe para beneficiar aqueles que confiam nele. Bem nenhum falta àqueles que confiam em Deus. Por quê? Porque ele é a verdade, ele é irrefutável, ele não tem como, não há nada que possa tocá-lo, não há nada. E não há defesa nenhuma num homem, por mais que ele crie mísseis ou defesas antiaéreas, ou sei lá mais que outro, essas coisas que eles ficam criando aí, não há defesa nenhuma num homem quando Deus o entrega ao próprio erro, ou quando o Deus requer a sua alma. Não há defesa nenhuma no homem que possa impedir a ação de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? No entanto, Deus não pode ser tocado pelo homem. Não pode. Por mais que criem mísseis, ninguém pode jogar míssil teleguiado para matar Deus. Então, o homem ele é totalmente indefeso com relação a Deus. Haja visto como Deus usou nações para corrigir outras nações. E depois essas nações que Deus usou outras nações para corrigir essas nações. E ele mesmo fala, e falou antes, levantarei este, levantarei aquele. Quem nunca viu a profecia de Daniel que se cumpriu à risca? Do bonequinho lá dos impérios que viriam. E por que aquele número deu certo? Um dia, se Deus nos permitir, vamos fazer um estudo, né, sobre essa carta de Daniel, que é algo assim fantástico. E Deus ainda fala para Daniel, escreve isso num livro, que Daniel perde até as forças, né? Deus fala, não, Daniel, calma. Escreve isso no livro, porque isso não é para os seus dias. Vai demorar muito ainda. Mas só escreve isso e deixa escrito aí. Tá? Então, olha só que coisa interessante.
E a resposta grata do homem, então, Deus, na sua infinita consolação, enviou a verdade e nos livra de todos os temores, tribulações, nos traz diversos livramentos, nos livra de aflições, e a resposta do homem, então, é louvor e glorificação. Veja os versos 1 a 3 aqui do capítulo do Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Por que ele fala isso? Ah, porque a minha religião é bonito falar, né? A hora que eu tiver a oportunidade, vou lá na frente, vou falar, vou bendizer o Senhor em todo o tempo. Não, ele fala isso porque ele reconheceu a verdade, ele reconheceu esses livramentos todos. Ele falou, clamou este aflito e o Senhor ouviu. Busquei a Deus e ele me acolheu. Davi passou perigos de morte terríveis, angústias profundas. Então, quando ele fala isto, ele fala com certeza, porque ele viu a ação de Deus em meio às aflições que ele passou. Muitas são as aflições que ele passou, mas o Senhor os livrou de todas. Então ele pode dizer, bendirei o Senhor em todo o tempo. Isso aqui não é uma frase de efeito. Isso aqui é uma decisão resoluta. É a resposta do homem para Deus, por tão grande bem que Deus fez para ele. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Porque Ele é a verdade, é Ele que livra, é Ele que provê, é Ele que guarda, é Ele que ouve as nossas orações, é Ele que responde às nossas orações quando estamos em aflição. Que loucura insana abandonar a verdade. Chega a ser quase que incompreensível. E olha só, contemplação, verso 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Esse contemplai-o é observar o que a verdade nos ensina, o que a verdade nos instrui, o caminho a andar. Contemplai-o e sereis iluminados, ou seja, haverá luz na sua vida. Clamor, verso 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Temor, versos de 7 a 9. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta. Ou seja, como que uma palavra pode afirmar isso se ela não estiver fundamentada na verdade? Se essa palavra não estivesse fundamentada na verdade, ela já seria desmentida ao longo do tempo, dos séculos. Tá? Clamor na congregação, verso 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Isto é, quer dizer, os justos congregados mantêm-se em justa piedade. Conclusão, o que você precisa saber para viver e morrer neste consolo. Primeiro, como são grandes meus pecados e misérias. Sei que são grandes por causa da lei de Deus. Veja como estamos longe de cumprir perfeitamente a lei de Deus. Então, por aí, nós vemos como são grandes nosso pecado e miséria. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria? Submetendo-me a Cristo, a verdade, a sua palavra e seu sacrifício na cruz. E terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por tal libertação? Obedecendo seus mandamentos, frequentando os cultos e comunhão, e vivendo santa e piedosamente. O homem, a sociedade em geral, está em astúcia, mas a igreja está na verdade. O homem cai nas astúcias, mas a verdade e a comunicação da verdade está aí para todo aquele que abrir os seus olhos espirituais e quiser abraçar a verdade. Amém. Amém.
Quero convidar a Santa Amada